Queridos, nós vamos refletir hoje num texto bastante conhecido do Evangelho de Lucas, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Então, se você tiver com aquela famosa Bíblia elétrica aí, agora é a hora de você sacá-la. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1. Lucas 19, 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A música Money, do Pink Floyd, de 1981, inicia com uma linha que diz mais ou menos assim: dinheiro, consiga um bom trabalho com um bom salário e então você vai ficar ok, você vai ficar bem. Dinheiro, agarre a grana com as 2 mãos e faça uma reserva. E ao longo de toda essa música, o Pink Floyd explora muito esse sentimento generalizado do capitalismo dos nossos dias, que é de uma esperança muito arraigada, enraizada no poder de solução do dinheiro para todas as áreas da vida. A nossa geração ela tem uma crença que é muito difundida e que eu vou mostrar para vocês que ela habita um pouco na cabeça de todos nós, mas que, se nós pararmos para olhar essa crença de frente, ela é um bocado irracional, a crença de que tudo pode ser resolvido com dinheiro e que todos os nossos problemas, no final das contas, passam um pouco por falta de dinheiro. Eu comentava isso muito, Daniel e Rafa vão lembrar, quando eu pastoreava ali no Barreto, ali em Niterói, colado em São Gonçalo, né? E muitas ovelhas, muito pessoal na igreja de São Gonçalo. E aí falava assim, por exemplo, se o nosso casamento passa por uma crise, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Não, mas, poxa vida também, né? Se eu tivesse dinheiro para fazer uma boa viagem para fora do país com a minha esposa, e levá-la para alguns dias longe desses problemas, e a gente tivesse um tempo juntos, então quem sabe o nosso casamento voltaria de lá curado, né? Porque é muito melhor passar perrengue, por exemplo, em Paris, com o seu cônjuge, não é verdade? Comendo um croissant e ouvindo assim, né, um acordeon, do que em São Gonçalo, velho. É que talvez vocês não consigam conhecer São Gonçalo, né? É muito melhor em Paris do que em São Gonçalo. Ou então, um pensamento mais: meu filho está infeliz. Se eu pudesse dar a ele mais condições de vida, que significa também, se eu tivesse dinheiro para dar a ele mais coisas, mais experiências, uma educação melhor. Ou quando nós pensamos assim, cara, nossa, eu tenho passado por um momento tão ruim na vida, mas se eu tivesse uma grana para fazer uma reforma na minha casa, se eu tivesse uma grana para fazer uma viagem, para ficar no spa alguns dias, no final das contas parece que nós teríamos a solução correta, se nós tivéssemos a quantidade de dinheiro para prover essa solução. A gente se esquece, por exemplo, da irracionalidade que existe por trás desse raciocínio, porque, como eu já citei aqui, se não na semana passada, na anterior, as maiores taxas de depressão, crise de ansiedade e suicídio estão nos países mais bem localizados na estratificação de divisão de riqueza no país, né, no mundo. Se você olha o norte da Europa, os países escandinavos, um IDH altíssimo. As pessoas não têm falta de absolutamente nada materialmente falando lá, mas a taxa de depressão é alta. Se você dá uma olhada, por exemplo, nos jovens do Japão, vivem bem, tem tudo o que um adolescente pode querer dentro de casa, em termos de tecnologia. O nível de suicídio entre eles é
bizarramente alto. Ou seja, nós sabemos que não é verdade que o dinheiro pode resolver todas as coisas, mas nós somos empurrados e moldados para pensar assim. Nós somos formatados para pensar assim. Então a grande armadilha é quando nós passamos a olhar para o dinheiro como a solução dos nossos problemas e como aquele que garante a nós uma fonte de esperança, de confiança, de segurança, nossa fonte talvez até de valor próprio e de identidade pessoal. Eu ouvia dos antigos, e o meu pai costuma dizer isso, é por isso que ele anda com bastante dinheiro assim no bolso, em cédula mesmo, um homem sem dinheiro no bolso não vale nada. Um homem sem dinheiro no bolso não vale nada. E eu sou esse homem que não vale nada, rapaz. Porque eu frequentemente abro minha carteira, tem lá R$5, R$10. Minha esposa geralmente abre minha carteira e me dá logo uma catracada, assim, pelo amor de Deus, se você precisar de uma emergência. Geralmente eu tenho R$7 na carteira, aquele R$7 sofrido, aqueles R$5 amassado, que foi pisado pela vida, aqueles R$2 que não aceita na padaria. É geralmente esse dinheiro que eu tenho na minha carteira. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a perspectiva cristã sobre o dinheiro e sobre o que significa simplicidade de vida na perspectiva da fé cristã. Porque simplicidade não é ter pouco dinheiro, simplicidade não é ter muito dinheiro, não se trata do tanto de dinheiro que você tem, mas do tipo de relação que você e eu temos com o dinheiro. É disso que nós vamos conversar hoje. O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho muito organizadinho. Se você for comparar ele com o Evangelho de Marcos, por exemplo, em que Marcos sai atropeladamente contando da notícia de Jesus, o Evangelho de Marcos tem, as sessões são todas, digamos assim, misturadas. No Evangelho de Lucas, não, nós temos grandes blocos e o assunto vai sendo desenvolvido de forma crescente. Nesse preciso momento, Jesus está indo para Jerusalém, ele sabe que morrerá ali, e ele está passando por uma das últimas cidades antes de chegar em Jerusalém, Jericó. Nós não sabemos, pelo texto, se é precisamente a Jericó antiga ou a nova Jericó que havia sido reedificada pelo menos 100 anos antes. Mas Jesus está entrando, as duas cidades eram justapostas, é como se fosse Caçapava velha, Caçapava nova, um troço mais ou menos assim, e Jesus está passando pela cidade e ele encontra-se com um cara. Note que dizer que Jesus encontrou-se com um cara é quase que dizer assim que chuva é molhada, porque Jesus estava rodeado de gente o tempo todo nesse ponto do ministério. Jesus estava espremido o tempo todo pelas multidões, mas Lucas destaca esse encontro de Jesus com um homem, porque esse encontro foi muito poderoso, e porque esse encontro também traz alguma luz sobre essa questão da nossa relação com o nosso dinheiro. Lembre-se que nesse preciso momento a Palestina ela estava dominada pelos romanos. E o que os romanos eles faziam? Eles impunham uma dura taxa condominial para as pessoas que moravam nas suas terras. Eles impunham muitos impostos. Tudo bem, esses impostos eles eram pagos por trabalho, por pessoa, por família, por casa, por propriedade, muitos impostos, né? Aí você diz, caramba, 2000 anos depois nada mudou, IPTU, IPVA, não sei o que, ICMS, Confins, ok. Nada mudou. Mas o que mudou? O que mudou é que os romanos eles eram espertos, sempre foram. Eles não colocavam romanos para cobrar o imposto. Eles arregimentavam, cooptavam pessoas que eram da comunidade para se tornarem os cobradores de impostos. Então note que Zaqueu era o quê? Era um publicano. O que era um publicano? O publicano era um judeu que foi escolhido para um cargo público de cobrador de impostos dos seus irmãos a favor dos romanos. E é por isso que os publicanos eram extremamente odiados, porque eles eram vistos como traidores da família, dos amigos, da pátria, de Deus e do próprio templo. Eles eram inimigos de Deus. Eles eram vistos como vira-casaca. Eles eram vistos como os caras que passaram a trabalhar para aqueles que nos oprimem. E lembre-se que a opressão romana não era brincadeira. Existem registros de que Pôncio Pilatos, para sufocar algumas revoltas, ele chegou a crucificar no mesmo dia 700 pais de família.
Não havia madeira suficiente para o número de crucificações, de execuções que foram ordenadas no mesmo dia. Então, note que quando você se torna publicano, você se torna inimigo da família, da pátria, por se unir a um domínio que é muitíssimo hostil. Só que Zaqueu não era só um publicano. A palavra que aparece no grego aqui é arquitelones, do grego arque, que quer dizer principal, tipo arqui-inimigo, o principal inimigo do herói fulano de tal, arque, o principal. Ele era o principal cobrador de impostos de toda uma região. Isso quer dizer que ele não era só um cobrador de impostos, ele era o cara que mandava nos cobradores de impostos. Ele era o cara que, subindo a cadeia organizacional, ele estava lá no topo. Ele era o cara que mandava nos caras que mandavam nos caras que cobravam os impostos. Ele era o boss, ele era o chefe, ele era o cara. E é lógico que quanto mais você subia, o ódio sob a sua figura pessoal também subia de forma totalmente proporcional. Então, ele era muitíssimo odiado. Muitíssimo odiado. Não é difícil de imaginar como ele era odiado pelos líderes. Os publicanos não podiam entrar na sinagoga, eles não podiam entrar no templo, eles eram vistos piores do que o gentio. O gentio é o cara que não é judeu. O publicano é o cara que nasceu judeu e escolheu ser pior do que o gentio. A grande questão é, por que é que Zaqueu foi tão longe? Pare para pensar comigo, por que uma pessoa voluntariamente escolhe uma carreira que vai colocar ela no olho de um furacão de ódio social, de rejeição? Os publicanos, eles às vezes eram deserdados pelos próprios pais, eles eram abandonados pela própria família, eles eram vistos como aquele filho que morreu em vida. Eles eram muito odiados, eles eram alvo de uma rejeição social bizarra, porque eles eram vistos como traidores da pátria. A questão é, por que Zaqueu voluntariamente escolheu esse caminho? Porque Zaqueu tinha uma crença na cabeça dele. Que crença? Para que eu me torne alguém, para que eu me sinta seguro, para que eu chegue lá, eu tenho que ter muito dinheiro. E então ele escolheu uma das carreiras mais promissoras em termos de dinheiro no seu tempo. Sabe por quê? Porque esses servidores públicos, eles tinham um salário altíssimo para a época, mas eles também roubavam os seus compatriotas. Renata chega para pagar o IPVA dela para mim. Ela sabe que é 10. É 10. Eu falo assim, é 15 moedas de prata. Ah, não, subiu. Eu, como publicano, eu teria sempre uma guarda de romanos próxima de mim, pronta para executar uma ordem de prisão. Então, ela não pode me questionar. Ela tem que pagar. Ela vai pagar o que eu quiser. E é por isso que os publicanos eram conhecidos socialmente como pessoas que eram ladrões. Era o mesmo estigma que nós temos hoje sobre os nossos políticos, quase a mesma coisa. Mas o fato é que eles realmente iam para essa profissão já certos de que, para compensar toda a rejeição pelas quais eles passariam, eles tinham que encher o bolso de dinheiro. E então Zaqueu fez uma escolha agressiva, tornar-se publicano, trair sua família, sua pátria, sua religião, trair o seu Deus, pelo menos na visão dos religiosos, para ficar rico, muito rico, porque isso na cabeça dele resolveria todos os seus problemas. Porque isso sanaria todas as questões, porque isso traria paz, traria segurança, e então Zaqueu apoiou-se totalmente no seu dinheiro. Tornou-se um cara muito rico, um arquitelones, o principal cobrador de impostos de toda uma região. Se a gente perguntasse assim para o Zaqueu, você quer ser um milionário? Quem quer ser um milionário? Ele seria o cara que levantaria a mão. Assim como nós, quando ouvimos o jogo, quem quer ser um milionário? O pressuposto desse jogo, não sei se você já percebeu, é que a resposta de todo mundo para essa pergunta é o quê? Sim. Quem quer ser feliz? Quem quer ser um milionário? A ideia é que a resposta de todas as pessoas sobre a face da terra é a mesma. Essa famosa pergunta do programa de TV pressupõe que todas as pessoas querem ficar ricas, por quê? Porque o dinheiro vai resolver todos os nossos problemas. Essa crença não é nova, ela está aí desde sempre, e ela é mirada muitas vezes por Jesus. Note que a gente se esquece de que um dos temas sobre os quais Jesus mais falou era dinheiro. Coisa de doido, né? Se você olha o Sermão do Monte, Jesus dedica uma porção expressiva falando sobre o dinheiro, sobre a nossa relação com o dinheiro. No Evangelho de Lucas, o dinheiro é um tema premente na boca de Jesus.
Ele fala o tempo todo aquilo que os apóstolos vão repetir após ele. O dinheiro é um poderoso fazedor de promessas. Ele é mesmo. Então, cuidado, porque o dinheiro pode roubar o seu coração. Aquilo que os apóstolos, os pais da igreja, todos os discípulos de Jesus ensinaram é que o dinheiro é um poderoso fazedor de promessas. Ele faz promessas. Então, cuidado para que ele não roube o seu coração. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, disse que no Ocidente, quanto menos as pessoas crescem em Deus, ou seja, quanto mais elas deixassem de crer em Deus, de confiar em Deus, de se apegar em Deus, mais elas confiariam no seu dinheiro para ser o principal resolvedor dos problemas da sua vida. O resultado seria que as pessoas convergiriam aos poucos a confiança que outrora foi colocada sobre Deus, ligeiramente, sutilmente para o dinheiro. Elas dependeriam do dinheiro e elas então passariam a ter uma outra relação com o dinheiro. Não uma relação pragmática como houve há 2 séculos atrás. O dinheiro é aquilo que paga as minhas contas, o dinheiro é aquilo que coloca pão sobre a mesa, mas uma relação mais profunda com o dinheiro, do tipo eu sou o que eu tenho. Um homem sem dinheiro no bolso não vale nada. Eu sou o que eu tenho. Quando o dinheiro passa a ocupar um lugar central no nosso coração, nosso sucesso financeiro e nossos bens deixam de ser apenas uma fonte de conforto pessoal para se tornar uma fonte de realização, uma fonte de valor pessoal, uma fonte de autoestima e até uma fonte de identidade. Eu sou o que eu construí. Eu sou o que eu tenho. E como saber se nós movemos a nossa confiança de Deus para o dinheiro? Eu uso três sintomas diagnósticos. Aprendi esse negócio de sintomas diagnósticos com a minha esposa, negócio de anamnese dos médicos aí, que é para descobrir a doença que a gente tem. Ainda bem que ela não está aqui, senão ele ia me olhar com aquele olhar assim. Mas vamos lá. Primeiro sintoma, ganância. Primeiro sintoma é ganância. A ganância é algo que foi taxado durante séculos como um vício, um pecado, e recentemente tornou-se uma virtude. A ganância é o desejo incansável de adquirir mais dinheiro, de acumular mais dinheiro. E essa ganância ela vem aliada a uma incapacidade de se sentir satisfeito ou agradecido por aquilo que a pessoa já alcançou. O ganancioso, ele quer mais. Ele está aqui nesse degrau, ele não está satisfeito, ele não olha para os degraus anteriores dos quais ele veio, ele só olha para cima. Ele não é o cara que olha para baixo, que vê quem tem menos, ele só olha para quem tem mais, ele quer chegar lá em cima. A ganância tem um resultado colateral muito interessante, que é a preocupação exagerada com o dinheiro, aliada a uma profunda insatisfação, porque nada chega, nenhum valor chega. É aquela pessoa que fala assim, rapaz, meu sonho mesmo é só ter um salarinho no final da faculdade, e começa humilde. Aí o salarinho vem, não, mas agora eu quero chegar nesse status aqui, ganhar X mil, daqui a pouco 2X mil, daqui a pouco a pessoa está ganhando 10X mil, mas ela não olha para onde. Por isso que eu falo assim, rapaz, olha só, quando a gente esquece de onde a gente veio, isso é perigoso demais. Quando a gente esquece, por isso que toda vez que eu vou para Campos do Jordão, eu comento com a minha esposa de quando a gente ia de golzinho 16 válvula, queimando óleo, rapaz. O negócio parecia um caminhão a diesel, deixava uma nuvem de glória para trás, assim, de quem vinha atrás de mim. Um negócio bacana. A cada 50 quilômetros queimava 2 velas. Eu já tinha um jogo de vela da China no carro, uma chave de trocar vela, eu já estava mecânico nível sênior já, de Gol, só de Gol. Porque a gente tem que lembrar de onde a gente saiu, para que a gente olhe para onde Deus nos colocou e fale, que bênção, velho, quanto foi caminhado. Mas a ganância nos rouba essa gratidão, a ganância nos rouba essa percepção. Ganância, sintoma número 1. Sintoma número 2, avareza. A avareza é o desejo de reter o dinheiro, de segurar o dinheiro, devido à crença de que acumulando o dinheiro, você terá segurança. Se eu sentir que eu tenho 50 mil estocadinho lá no banco, quietinho para uma emergência, eu posso descansar. Não no Deus que cuida de mim, não no cuidado de Deus, não na previsão de Deus, mas no dinheiro que está lá, caso haja algum problema. O dinheiro se torna fonte de segurança. Então, para poupar o dinheiro na conta, nós precisamos ter uma relação com o dinheiro que é meio doentia. Por quê? Porque o avarento, ele acredita que ele tem o dinheiro, porque o dinheiro está na conta dele. Mas não é isso. É o dinheiro dele que o tem. Porque não é o dinheiro dele que o serve, é ele que serve o dinheiro dele.
Ele não vai trocar de tênis por um tênis bacana, porque ele pensa, não, esse tênis aqui dura mais ainda, uns 5 anos. O tênis está todo furado, entrando água para tudo quanto é poro, está um negócio bizarro. Mas ele, não, mas esse daqui, não sei o quê, e tal. Né? É aquele cara que a esposa, amor, vamos fazer uma viagenzinha. Não, viagenzinha não. A gente assiste Netflix, R$ 29,90, paga o mês inteiro. Né? O avarento. E é engraçado que eu, na minha experiência pastoral, eu encontro mais homens avarentos do que mulheres avarentas. Não sei te dizer porquê, mas na minha percepção, no meu campo de visão, muito assim, pragmático, é isso que eu vejo. Porque, de repente, os homens eles se apoiam mais no dinheiro, né, para conseguir segurança. Mas a outra palavra então, ganância, avareza e gastança. Gastança. Esse ponto é surpreendente porque alguém pode dizer assim, poxa vida, não, mas se o cara está gastando o dinheiro dele, então quer dizer que está tudo certo. Pode ser. Mas muitas vezes a pessoa, ela imagina que ela tem que gastar o seu dinheiro para que ela possa comprar bens e coisas que tragam para ela um sentimento de valor pessoal. É quando eu me comprometo a minha renda em gastar com coisas que, quando elas me cercam, eu falo, agora eu sei que tem valor. Eu me sinto seguro do meu valor pessoal, da minha identidade, quando eu tenho um tipo de roupa, de uma marca definida, quando eu tenho bens à minha volta na minha casa. E essas pessoas, elas têm uma lógica, elas gastam para poder experimentar a sensação de poder que o dinheiro dá àquele que efetua a compra. Então, é uma relação desbalanceada com o dinheiro também. E o cartão de crédito dessa pessoa diz isso. A fatura do cartão de crédito diz isso, porque ela gasta mais do que ganha. Ela não poupa. E se ela ganha X, ela gasta X. Se ela ganhar 1.000X, ela vai dar um jeito de gastar 1.000X. Ela vai elevar o padrão de vida dela até um nível em que tudo que é ganhado é torrado, com níveis mais altos de comida, de lugares, de lazer, com coisas mais luxuosas e caras, tudo aquilo para que ela se sinta munida de valor pessoal. Essas experiências lhe dão uma sensação de eu sou importante. Eu entro em lugares exclusivos, eu sou VIP. Eu espero no aeroporto, naquela salinha que poucos entram. Eu compro produtos refinados que poucos têm acesso. Eu como comidas que as pessoas não sabem sequer degustar. Então, tudo isso, essa gastança diz para ela, eu sou especial, eu sou importante. O resultado dessa gastança é, obviamente, o endividamento e aquilo que eu chamo de infidelidade financeira. Rapaz, ser fiel no casamento não é só uma questão de ser fiel sexualmente falando, mas é uma questão de ser fiel nos propósitos direcionados do dinheiro dentro da família. E lá em casa a gente leva isso muito a sério. Eu não compro um par de tênis se eu não converso com a minha esposa antes. Minha esposa não compra um Crocs se ela não conversa comigo. Porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é sempre nosso. Tudo que a gente faz junto. E então, como eu pastorei muitos casais, cuja infidelidade financeira de um dos cônjuges estremeceu profundamente a confiança na relação, eu sei que isso precisa estar em dia. Não quer dizer que a gente vai ficar tolhindo um ao outro, não, quer dizer que a gente tem que ter uma mentalidade do dinheiro é nosso, o dinheiro é da família, o dinheiro não é só dos pais, inclusive, é dos filhos também. Então, determinadas decisões financeiras não podem ser tomadas assim a toque de caixa, elas têm que considerar uma espécie de uma reflexão coletiva, tem que ter uma certa decisão colegiada para que o dinheiro seja empregado para o bem do casal, dos filhos, da família estendida e da glória de Deus. Fidelidade financeira. Se você está pensando em casar, acabou de casar, anote isso no seu caderninho, eu te garanto, é importante. Então, quando nós temos uma relação desbalanceada com o dinheiro, cara, a gente vive sempre uma relação ruim com o dinheiro. Eu me lembro quando eu estava lendo um livro do Tim Keller chamado Deuses Falsos, ou Falsos Deuses. Eu estava lendo ele num posto, enquanto alguém lavava o meu carro, era uma manhã, eu estava em Tamonte, e eu li o capítulo que fala sobre o dinheiro. Cara, como eu me vi como um idólatra do dinheiro naquele dia. Eu estava às vésperas do casamento. Casamento é um troço caro pra caramba, né? Juntando dinheiro. E a minha preocupação era sempre o dinheiro. Eu era aquele cara que descia uma serra inteira de banguela, pensando quanto eu economizei de gasolina no final daquele processo doentio e psicopático, entendeu? E perigoso também. Né? Eu estava vivendo muito enjaulado nessa jaula do dinheiro.
E naquele dia, cara, o Espírito Santo tocou tão profundamente meu coração, eu caí aos prantos enquanto o cara lavava o meu carro. Eu me ajoelhei no meu coração e falei, Senhor, me perdoa. Porque eu tenho pensado que é o meu dinheiro que cuida de mim. E não o Senhor que cuida de mim através do dinheiro que o Senhor mesmo coloca no meu bolso. Senhor, como eu estou equivocado, me perdoa. Me dá uma nova maneira de lidar com o dinheiro. A grande questão é que quando nós temos uma relação desbalanceada com o dinheiro, não importa o quanto a gente tem. Se você tem pouco, você diz, eu preciso de mais. Se você tem bastante, você fala assim, não posso perder o que eu tenho. Essa relação é sempre permeada de ansiedade, de medo. Porque nós nos esquecemos que é Deus que cuida de nós, Ele é a fonte do cuidado. O dinheiro é um meio apenas. No dia 5 de janeiro de 2009, às 19h30, os operadores da ferrovia que corta o vilarejo de Blaubeuren, no sul da Alemanha, encontraram um corpo estendido nos trilhos. Um homem havia se suicidado. Isso não seria novidade se esse homem não fosse nada mais, nada menos do que Adolf Merkel, 74 anos de idade, possuidor de uma fortuna avaliada em 9,5 bilhões de euros, a nona maior fortuna, era o quinto homem mais rico da Alemanha e era de número 94, a fortuna de número 94 do mundo na época, segundo a revista Forbes. Ele passou por um colapso financeiro, muitas das empresas nas quais eles eram acionistas viveram intensamente o crash de 2009, ele deixou uma carta para a família pedindo desculpas, e como na cabeça dele ele havia perdido boa parte da riqueza, a vida não havia mais sentido para ele. Ele saiu caminhando da sua mansão, havia um trilho que passava nos fundos da sua mansão, ele caminhou cerca de 20 minutos, deitou-se no trilho, esperando que o trem, pontualmente, às 19 horas, picasse o seu corpo, os seus membros, devolvendo esse homem todo mutilado para sua família, com uma carta na mão, dizendo, eu perdi grande parte da minha fortuna, a vida não tem mais sentido. A grande questão é que, se nós formos cultivando uma relação equivocada com o nosso dinheiro ao longo da vida, pode ser que a gente passe por momentos de dificuldade financeira. Isso é real. Pode ser que chegue algum tempo de desemprego na sua casa, pode ser que tempos de menor provisão aconteçam para você e para mim. Nesses dias, a vida terá alegria, sentido, significado? Ter seu cônjuge será o bastante para você? Ter seus filhos, seus amigos, ter seu Deus será o bastante para você e para mim? Se nós tivermos uma relação desequilibrada com o dinheiro, e se nós nos vimos em alguns desses três sintomas, ganância, avareza e gastança, o que pode mudar a nossa relação com o nosso dinheiro? O que pode colocar a nossa relação com o nosso dinheiro no trilho? E é aí que a história de Zaqueu entra. Zaqueu era um homem baixinho, e como todo homem que estava disposto a fazer qualquer coisa para chegar aonde queria, esse era Zaqueu, ele se tornou um cobrador para ficar rico, ele era o tipo do homem que quando decidia alguma coisa ele ia atrás, ele queria ver Jesus, mas é lógico que a multidão não daria facilmente um lugar na primeira fila para alguém que era publicano. Ele sentiu a hostilidade da multidão, mas então o que ele fez? Ele encontrou uma árvore e simplesmente subiu na árvore. Eu não sei se você percebe que um homem subindo numa árvore com aquelas vestes, aquelas túnicas, aqueles troços todos, era uma situação socialmente vergonhosa e ridícula, ainda mais para um homem que possuía a fortuna de Zaqueu. Ele não deveria ter feito aquilo, mas ele fez, porque Zaqueu era assim, ele queria ver Jesus, esse cara de quem as pessoas falavam tanto. Mas então Jesus está entrando, seguido de muitas pessoas, e aquela multidão, aquele frisson. Jesus era um baita célebre na época, mano? Tipo, aquela cara assim, rodeado de gente o tempo todo, aquele frisson, todo mundo tentando ver Jesus. Jesus vai se encaminhando para próximo de quem? De Zaqueu. E ele fala o nome de Zaqueu. Eles não foram apresentados, mas Jesus olha para aquele cara na árvore e fala assim, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E é aí que a coisa ficou tensa. Sabe por quê? Porque, obviamente, toda a multidão começou a torcer o nariz para quem? Para Jesus.
Como é que Jesus, um profeta, um cara que chega aqui num status de Messias e tal, assenta-se na mesa desse tal de Zaqueu? Porque lembre-se que entrar na casa, a hospitalidade e o sentar-se à mesa são para o judeu o que seria para nós, da nossa cultura, sentar na cama do casal. Imagina que você tem um casal de amigos que é tão seu amigo, que você chama eles para sua casa e eles deitam na sua cama, na cama do casal, no quarto do casal para conversar com você. Isso é um tipo de intimidade, assim, muito próxima, né? Que às vezes a gente só concede para um irmão, uma irmã, a mãe, o pai, uma coisa mais ou menos assim. É isso que Jesus está dando para Zaqueu ao sentar-se na mesa com Zaqueu. Porque sentar-se na mesa era a coisa mais íntima que as pessoas no mundo antigo podiam fazer. Por quê? Porque elas comiam com as mãos nuas, pegando porções de comida em grandes bandejas. Então você partilhava baba ali, era um troço todo assim, que exigia uma proximidade muito grande mesmo. Não só em termos de limpeza, mas em termos de afeto também. Então, Jesus entra na casa de Zaqueu, dorme na casa de Zaqueu, posa lá e come com Zaqueu. E Zaqueu um dia na mesa, numa explosão de alegria, diz assim: eu declaro o seguinte, eu vou dar metade da minha fortuna para os pobres. Uau, metade da fortuna para os pobres. E eu vou restituir 4 vezes aquilo que roubei. Quando a lei imputava o dobro apenas, mas ele vai restituir 4 vezes. Eu roubei a Renata, 5 a mais que eu coloquei lá no seu IPVA, vou te devolver 20. E para os pobres eu vou distribuir metade da minha riqueza. A grande pergunta é, o que mudou no coração de Zaqueu para que o dinheiro fosse só dinheiro? Porque é sobre isso que o texto fala. Zaqueu havia triturado a sua vida na roda da vida, se exposto a uma rejeição duríssima, porque ele cria que se eu ficar rico, tudo isso será compensado. Agora ele tem uma percepção de que dinheiro é só dinheiro. E é por isso que ele pode dar metade da fortuna dele para os pobres, ele pode restituir 4 vezes mais. Dinheiro é só dinheiro. Sabe por quê? Porque ele descobriu que aquilo que ele estava procurando no dinheiro, na verdade, ele só podia encontrar na mesa com Jesus. Toda aceitação, toda segurança, todo valor próprio, todo sentido para se viver, toda alegria, todo amor que ele buscou, querendo se tornar rico, ele encontrou dentro da sua relação com Jesus. E quando Jesus entrou na sua casa, houve uma transformação no coração de Zaqueu. Ele se sentiu amado, ele se sentiu prestigiado, ele se sentiu aceito, ele se sentiu importante aos olhos de Jesus. Jesus sentou-se com ele à mesa, comeu com ele à mesa, riu com Zaqueu, contou piadas, falou do Vasco, falou de tudo, falou da Fórmula 1. E por fim Zaqueu falou: mano, você quer saber? Dinheiro é só dinheiro. Dinheiro é só dinheiro. Note que Zaqueu não foi convidado em nenhum momento por Jesus a fazer o que ele fez. Jesus não diz: você tem que dar o seu dinheiro para os pobres, tal. Porque Jesus chegou a fazer isso em determinado momento com o jovem rico, você se lembra. Você sabe que Jesus diz assim: você é realmente um rapaz muito bom, mas para você só falta uma coisa, dá tudo que tem aos pobres e me segue. E ele não seguiu. Jesus não faz isso nesse texto. O que fica implícito é que o próprio amor de Jesus, o relacionamento que Jesus teceu com Zaqueu naqueles dias, mudou o coração de Zaqueu. E então, é nesse ponto que nós chegamos. Zaqueu encontrou em Jesus o amor, a segurança, a aceitação e valor, e Jesus disse: esse menino estava perdido, estava longe de casa, mas eu digo que ele também é filho de Abraão, e hoje houve salvação nessa casa. Note que, cara, como esse texto é interessante, né? Zaqueu decide ser generoso com o seu dinheiro e Jesus diz que houve salvação. Você entende? Do tipo assim, Zaqueu se tornou uma pessoa redimida pelo amor de Jesus e essa redenção que entrou no coração de Zaqueu mudou a maneira como ele lidava com o seu dinheiro. O que quer dizer o seguinte: se você crê em Jesus como seu Salvador, isso vai mudar a maneira como você e eu lidamos com o nosso dinheiro. Certa vez, um homem aproximou-se de Martinho Lutero e falou assim: Martinho Lutero, eu quero pagar, eu não lembro bem que despesa era, mas eu lembro que era uma despesa da abadia, uma despesa da igreja da época. Ele queria pagar ele queria, entre aspas, ofertar uma quantidade grande de dinheiro pagando determinadas expensas da igreja. Martinho Lutero falou: mas por quê? Ele falou assim: porque o meu bolso também foi batizado. Porque o meu bolso também foi batizado.
A maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro precisa refletir a nossa crença no poder do Evangelho. A grande mensagem do Evangelho é que Deus te ama tanto a ponto de colocar o Filho dele na cruz para morrer no meu e no seu lugar. E que todo valor que nós buscamos, nós já temos. Porque nós somos muito amados. Bicho, Deus não tinha nada mais precioso no céu do que o seu próprio Filho. E, no entanto, esse Filho foi crucificado em nosso lugar, para que toda a riqueza de Jesus fosse depositada sobre nós. Então, nós já fomos enriquecidos, nós já somos amados, nós temos valor próprio, nós temos identidade, e nós temos um Pai que cuida de nós. Ele é a fonte do cuidado, Ele é a fonte da provisão. Você pode descansar. Na verdade, eu diria que, por causa do Evangelho, você e eu precisamos descansar no cuidado que há em Deus. E então, o que é a simplicidade cristã? É quando o Evangelho entra no nosso coração, a ponto de nós lidarmos com o nosso dinheiro e com os nossos bens de forma equilibrada e responsável por causa do Evangelho. E então, nós vivemos em gratidão ao invés de ganância. Ao invés da gente querer mais e mais, e aquela fissura, aquele buraco aqui na boca do estômago, que quer mais e mais e mais e mais, a gente passa a desfrutar mais do que a gente já tem. Não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, que você vai deixar de buscar coisas melhores para os seus filhos, para você. Não é isso. Não é isso. Mas é que você passa a estar feliz com o que tem e não infeliz pelo que ainda não tem. Tipo assim, é lógico que eu quero um carro X PTO, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas enquanto essas coisas não aconteceram, se é que acontecerão, eu já estou feliz, indo de golzinho, 16 válvulas, com um cabeçote estourado para Campos do Jordão. Mano, na época, era o auge, era o que tinha, e era top. Era muito legal, porque era emocionante, a gente não sabia se ia chegar. Então tinha uma adrenalina, tinha uma parada maneira. A gente saia de casa, tipo assim, será que a gente chega? Não sei, vamos ver, aquela coisa. Não é isso. Então, de certa maneira, gratidão ao invés de ganância. Dietrich Bonhoeffer, no seu clássico Vida em Comunhão, ele diz assim, abre aspas, nós trabalhamos, mas quem nos sustenta e alimenta é o próprio Deus. E isso é motivo de celebração. A pessoa não deve comer o pão em espírito de ansiedade, mas com alegria. E ele diz, é por isso que nós oramos agradecendo a Deus pelo pão nosso de cada dia. Porque o pão que você come na sua casa, foi você que comprou, não foi? Você foi na padaria, buscou o pão, colocou lá, comprou com o seu dinheiro, do seu salário. Então, como oramos? Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Porque nós sabemos que é Deus quem dá saúde, é Deus quem dá trabalho, é Deus quem dá dons. No final das contas, vem dele. Ele é a fonte. Então, ore com gratidão pelo pão de cada dia. E tenha generosidade ao invés de avareza. O avarento, ele quer acumular, ele quer reter. Mas o generoso, ele sabe que ele vive com mais do que ele precisa. Ele vive com mais do que ele precisa. E por isso ele se permite estar atento para a necessidade das pessoas à nossa volta. Cara, a gente viu uma experiência muito interessante no Barreto na pandemia. Barreto é uma igreja de classe média, muitas pessoas de classe média baixa. E, cara, quando entrou a pandemia, a gente ficou temeroso pelo sustento de muitas famílias. E foi muito engraçado como Deus multiplica o pão quando a gente partilha o pão. A gente, uma igreja pequenininha, a gente distribuiu um número bizarro de cestas básicas, a gente recebeu um número bizarro de doações, pessoas ligavam para mim dizendo, pastor, eu quero ofertar R$1.000 para pagar contas de água e luz de famílias da igreja. Se o senhor souber quem precisa, o senhor pode pegar o dinheiro comigo e junto com o conselho colocar, eu não quero nem saber quem é. E não foi uma vez, foram várias vezes. Uma família teve as suas contas pagas durante 5 meses. Água, luz e mercado, pela generosidade da igreja. Uma igreja pequenininha, que fez assim uma coisa tremenda, que é, ninguém vai ter falta de pão na mesa durante esse período aí. Ninguém vai ficar no escuro, ninguém vai ficar sem água em casa. A gente vai dar um jeito. Cara, foi muito bonito de ver. Foi muito bonito de ver porque a generosidade, ela é um princípio do Evangelho. Paulo diz assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. E por fim, responsabilidade ao invés de gastança. Quando a gente fala sobre generosidade, isso não quer dizer que nós seremos irresponsáveis com o nosso dinheiro. Minha esposa usa uma expressão que diz assim, com o dinheiro não se brinca, e é verdade.
É verdade, com dinheiro a gente não deve brincar. Nós devemos viver dentro da provisão que Deus tem para nós. E a provisão de Deus para nós, ela não é estática, nós sabemos disso. Existem tempos assim, né, em que a gente ganha bem dinheiro, graças a Deus por isso, e tempos depois que a fonte dá uma minada, meu pai chama isso de quebrite. Que entra uma quebrite no bolso, ele dá uma quebrada na gente. Aí dá uma quebrite, aí daqui a pouco melhora. A ideia é que a gente viva dentro dessa provisão flutuante de Deus. Dentro dessa provisão flutuante de Deus. Se aqui nas vacas gordas a gente poupa, a gente é generoso, a gente abençoa, quando a gente precisa, a gente é abençoado e a gente tem os recursos guardadinhos lá. Então, responsabilidade ao invés de gastança. Em especial por quê? Porque não pense assim, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, os 90%, sei lá quantos por cento que fica no meu bolso, é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Não é verdade. Não é verdade, é tudo de Deus. Você é dele. Todos somos dele. Cada segundo é dele. Sua vida é dele. Não pense, é meu, vou usar do jeito que eu quiser. Não, pense, tudo é dele. Eu preciso ser um bom mordomo das coisas que Deus colocou na minha mão. Eu quero finalizar lembrando que em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo está incentivando a contribuição dos coríntios numa causa que eles mesmos haviam começado. Ele fala assim para os coríntios, lembrando a eles que eles haviam iniciado a ideia de mover uma oferta pelos cristãos pobres da Judéia. E então ele inicia esse capítulo estimulando essas pessoas a serem generosas para que essa oferta fosse movida e as pessoas fossem abençoadas. E como Paulo faz isso? Como Paulo estimula essas pessoas a serem generosas? Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Paulo está traduzindo aqui o que é o Evangelho. O Evangelho Jesus era rico na sua glória, rico de tal riqueza que nós não somos capazes de calcular ou de imaginar, mas ele se tornou absurdamente empobrecido na cruz, para que essa riqueza de Jesus, da qual ele abriu mão, fosse colocada sobre nós, a adoção como filhos de Deus, o cuidado do Pai, a provisão do Pai. Então pense comigo, o Evangelho precisa modelar a maneira como nós gastamos, investimos e até ganhamos o nosso dinheiro. Precisa. Porque senão é como uma casa grande na qual você convida Jesus para entrar a sua vida, mas um cômodo está trancado e ele não tem acesso. Jesus pode andar por todos os cômodos da casa, mas existe um cômodo que está trancado. A maneira como você lida com o seu dinheiro, a maneira como eu lido com o meu dinheiro. Que Jesus possa ter acesso a todos os cômodos da nossa casa, que Jesus possa ter acesso a todos os lugares e áreas da nossa vida, para que Ele seja glorificado em tudo, exaltado em todos, e para que todos possam reconhecer que Ele é Senhor e Rei. Vamos orar juntos? Jesus querido, nos leva hoje de volta para casa, agradecidos. Jesus, hoje, exatamente hoje, quase 1/3 da população mundial vai dormir sem ter jantado. Exatamente hoje, agora, nas ruas do nosso país, crianças vendendo balas, Senhor, para poder comprar um lanche, para poder dormir num canto escuro, sobre o concreto. Senhor, nós temos sido tão abençoados, poderosamente abençoados. Não só materialmente, financeiramente, não só porque a gente agora chegando em casa tem comida lá, uma geladeira, energia elétrica, água encanada, não só por isso, mas porque existem tantas bênçãos que o dinheiro não pode comprar nem garantir, e o Senhor tem nos dado essas coisas, o Senhor amor tem nos afiançado tantas benesses. Jesus, quando eu penso no quanto eu sou abençoado, Senhor, eu pergunto por que eu, Senhor, por quê? Senhor,
piedade, Senhor, de cada pai de família que vai acordar amanhã cedo preocupado se vai ter o que colocar na mesa do seu filho. Senhor, tem piedade, Senhor, do empobrecimento que tem havido no nosso país nesse período de pandemia. E nos dá olhos para ver, Senhor, os marginalizados, os pobres, os vitimizados da nossa sociedade. Nos dá coração para sentir, Senhor, a tristeza deles. Senhor, muito obrigado. Nós temos muito mais do que nós precisamos. Nos perdoa, Senhor, se tem nos faltado generosidade, desprendimento, se tem nos faltado um coração atento. Sobretudo, Jesus, nos ajuda para que nossas mãos possam trabalhar com a firmeza que vem do alto do seu trono de graça, para que nós possamos, Senhor, prover para nós, para os nossos e para os de fora. Nos perdoa, Senhor. Nós temos nos tornado uma igreja evangélica brasileira tão ambiciosa, Senhor, tão gananciosa, tão enredada, Senhor, pelas promessas do dinheiro, e tão pouco atenta, Senhor, às necessidades das pessoas que estão lá fora. Jesus, nos lembra que o Senhor foi empobrecido para que nós pudéssemos ser enriquecidos, que nós somos tão abençoados, Senhor, tão abençoados, tão abençoados. Obrigado, Jesus, por cada peça de roupa nos nossos armários. Obrigado por cada grão na nossa despensa. Obrigado por cada móvel na nossa casa. Obrigado pelos amigos, Senhor, que se assentam conosco à mesa. A riqueza que o Senhor dá. Obrigado por tudo, por tudo. Jesus, nos dá um coração mais grato, Senhor. Nos dá um coração mais impactado pela sua bondade. Nos lembra onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Nos lembra, Jesus, que de todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem nos dado, Jesus, como nosso bendito Salvador, é a mais maravilhosa de todas elas, de todas elas. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter estendido suas mãos na cruz, não para os cravos, não para os soldados, mas para nós, por amor. Muito obrigado, muito obrigado. Nós fomos enriquecidos, nós fomos abastecidos, e é no seu nome que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.